gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Santa Maria, Filha de Deus, acolha nossos filhos no acerto com a lei, que ao céu se renderam por meio da dor, nos braços do mais puro amor. Receba essas estrelas nos céus de Jesus, almas peregrinas se fazendo luz, olha com ternura para os filhos seus, todos cuidados por Deus. Mães de puro amor, aceitem com bravura, se lhes foi cruel, hajam com brandura, pois naquele dia de puro escarcéu seus filhos subiram aos céus. Durmam tranquilas, pobres mãezinhas, seus filhos dormem também, pois sabem que não morreram, a vida prossegue no além. Durmam tranquilas, nobres mãezinhas, seus filhos são gratos também ao tempo vivido na terra. O amor não se perde no além. Amém. Durma
meu amor por você. Nem mesmo os céus, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de me falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, por você. Ah, como é grande o meu amor por você. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Condição comum. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre.
Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Emmanuel. Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro a Ti, imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for.
O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de um companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada, porque eu nasci e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigada, Senhor. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, questão 229, em que Kardec pergunta aos Espíritos por que quando deixando a Terra não deixam aí os Espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes. Então ele indaga, né? Porque quando a gente desencarna, a gente não deixa no mundo todas as más paixões, uma vez que lá no plano espiritual nós reconheceremos o inconveniente dessas paixões. E eles nos respondem: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que o mal deixam e pedem esses defeitos? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele, o espírito, nem entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhes o bom caminho. Então ele nota aí que ele nos diz que essas paixões nos acompanham. E segundo Allan Kardec, ele faz uma retrospectiva antes, né, para adentrarmos a esfera do plano espiritual, que o espírito retorna ao mundo espiritual após a morte do seu corpo físico. Mundo espírita, né, que preexiste e sobrevive a tudo. Então começa uma outra fase de reintegração a uma nova forma de vida, em um outro plano vibratório, ou seja, o plano espiritual. E Kardec nos diz que no intervalo das reencarnações, a alma recebe a denominação de espíritos errantes, que aspira um novo destino que os aguarda. A palavra errante, explicando, né, segundo Allan Kardec, serve para designar o estado do espírito que ainda precisa reencarnar. Esse estado de erraticidade cessa quando o espírito atinge o estágio da perfeição moral, tornando-se espírito puro. Então, quando ele atinge esse estado, o espírito está livre das paixões
e ele se tornando um espírito puro, ele não tem mais necessidade de reencarnar. Os espíritos que necessitam de melhoria intelectual e moral retornam inúmeras vezes à experiência reencarnatória. Então será necessário para ele a continuidade das reencarnações sucessivas. Os espíritos errantes, ou seja, no plano da espiritualidade, existem em diferentes níveis evolutivos, constituindo a maioria dos espíritos desencarnados de nosso planeta. São felizes ou desgraçados mais ainda ou mais ou menos, conforme os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujas a essência eles conservam, ou são felizes conforme o grau de desmaterialização que hajam chegado, ou são infelizes, presos às expiações das reencarnações futuras pelas paixões que ele ainda cultiva. Muitas vezes perguntamos na Terra para onde nós seguiremos quando a morte vier a surgir em nosso caminho. O reino da vida, além da morte, ela não é domicílio de milagre. Não nos tornaremos santos da noite para o dia ou alcançaremos a felicidade pelo mérito, ou pelo mero desencarne. Logicamente, nós ansiamos o repouso após o desencarne. Sonhamos com o acesso à felicidade, a maneira de uma criança que sempre suspira pelo colo da mãe. Passa o corpo em trânsito para a morte, entretanto a alma continua na posição evolutiva na qual ele se encontra, na posição em que as conquistas que ele alcançou. Após a morte, atravessando o grande umbral do túmulo, o homem inferior, ele prossegue reclamando aprimoramento. Ele prossegue necessitado de alcançar os valores que ainda lhe faltam. A criatura viciada após a morte, ela continua exigindo a satisfação aos apetites baixos que os vícios lhe acarretou. Já uma pessoa que teve a sua inteligência, o cérebro desvairado, entre as indagações descabidas, ele não foge de imediato ao poço da obscuridade em que se submergiu. E a alma de boa vontade encontra, depois da morte, 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, seja amparando o próximo ou descobrindo na felicidade dos outros a sua própria felicidade. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução. Sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento, lógico, de certas obrigações. Então quer dizer que no plano físico nós temos os compromissos com o plano familiar, com a nossa família. Na responsabilidade da via pública, cabe-nos o papel de contribuir para o progresso da sociedade. E no campo dos negócios materiais, é lógico que nós alcançaremos a oportunidade do fazer e aprender, que se constitui o próprio sustento da vida, a luta do cotidiano. Só que cada ser atinge na vida até onde ele possa chegar em seus pensamentos, ou seja, até onde os seus valores conquistados o possam alcançar. E a gente faz uma comparação na natureza, a mente primitiva de um animal transposto no limiar da morte, continua presa aos interesses da furna, que lhe consolidou os hábitos instintivos. Já o índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta, que lhe acariciou a existência.
Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita, civilizada, além do sepulcro, depois da morte, circunscreve aos círculos das concepções mentais que a sua mente pode abranger. A residência da alma permanece situada nos mananciais de nossos próprios pensamentos. Então quer dizer que a nossa alma reside aonde nós colocamos os nossos pensamentos, seja ligada às paixões, seja ligada aos conceitos morais. Sempre estaremos ligados às nossas criações, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e idealizamos. Logicamente que, se assim é, nós demoraremos no centro de nossos interesses. Então quer dizer que, se nós estamos encarnados e quando desencarnarmos, nós estaremos situados aonde os nossos pensamentos nos levará, aonde as paixões cultivadas, vivenciadas no mundo, nos obriga a conviver. Então quer dizer que, se nós desejamos saber quem somos, observa o que pensas. Quando estás sem ninguém e se queres conhecer o lugar que nos espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então assim nós seremos frutos daquilo que pensamos e realizamos nos conceitos da vida. Existe até um poema de Cornélio Pires, até um pouco engraçado, que ele nos diz, sinteticamente, em relações às paixões: você deseja notícias, meu caro Juca Simões, sobre o que existe no além ante a luta das paixões. O assunto do seu pedido, quanto ao que busca saber, é tão fácil de sentir, tão difícil de escrever. Reconhecemos o amor, que é a luz do todo ser vivo, mas quando vira paixão, é processo obsessivo. Há paixões de toda espécie, por encargos, por dinheiro, por mando, por posse, vingança, rolando no mundo inteiro. Mas a paixão propriamente, tal qual é justo supor, é aquele calor que surge por labareda do amor. No começo é uma faísca, com clarão vago e miúdo. Depois é fogo crescendo, incêndio que arrasa tudo. A pessoa nessa prova vagueia tonta e insegura, pode enrolar-se no crime, quanto cair na loucura. Segundo todos sabemos, cada qual vive por si. Cuidado, foge a paixão, que a paixão é isso aí. Se você gosta de alguém, recorda o amor, não reclama. Não prende, nem sacrifício. Ampara sempre a quem ama. Não procure ser amado. Ame e abençoe por dever, mantendo sinceridade e deixa a vida correr. Paixão é coisa da sombra, dor que a si próprio maldiz. Mas o amor é luz de Deus, amor é a vida feliz. Então quer dizer que carregaremos sim para o outro lado da vida, na espiritualidade, as paixões que cultivamos. Então quer dizer que para ser feliz deveremos ter o amor, que é a luz de Deus, nos conduzindo aos caminhos da vida. Obrigado, que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Nós vamos estudar hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente 2 versículos logo no início do Sermão do Monte,
que está no Evangelho de Mateus, né, nos capítulos 5 a 7, onde Jesus dizia: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por essas palavras a gente observa que Jesus fazia para nós da brandura, da mansuetude, da serenidade, uma necessidade, uma conduta, uma postura que a gente precisa construir, cada um de nós, individualmente, nos nossos esforços. Nós precisamos caminhar na direção de sermos mais pacíficos, mais brandos, mais serenos, porque isso dessa forma a gente se compatibiliza com o Evangelho, porque eu não tenho como ser um cristão verdadeiro ofendendo as pessoas, né, com palavras, às vias de fato, por comentários, perdendo a paciência com todo mundo. Assim não nos é possível. Pois bem, meus amigos, dentro desse capítulo nós vamos estudar aquela que é a expressão oposta da brandura e da mansuetude. Ou seja, quando eu perco a serenidade, quando eu perco a paciência, quando me falta a mansidão, a tranquilidade, ao que eu me entrego? Eu me entrego à cólera, à raiva, às explosões de ira, conforme a mensagem de hoje, que é uma mensagem de um espírito protetor, ditada em Bordeaux em 1863, vai dizer assim para a gente, ó: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera, à raiva. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, meus irmãos, ao invés de ler toda a mensagem, nós vamos fazendo a leitura, trazendo aqui os comentários e algumas ilustrações também. Inicialmente, o Espírito Protetor traz aqui para a gente a origem da cólera. Onde mora, ou seja, qual a origem, qual a razão da gente se encolerizar, vez ou outra, nós nos impacientarmos com aqueles que estão à nossa volta. Na grande maioria das vezes é o orgulho ferido. É sermos contrariados. É algo que sai, ou que é feito, ou que nos acontece, diferente das nossas expectativas, diferente da nossa vontade pessoal, diferente da forma que a gente havia ordenado, pedido, comandado, e a dificuldade em lidar com essas contrariedades muitas vezes fazem com que a gente se renda à cólera. Momentos nos quais a gente se rebaixa. Nós nos assemelhamos ao bruto, ou seja, aos animais, às vezes até pior do que eles, porque não medimos as consequências e somos capazes de provocar danos de grande proporção, movidos por essa atitude inferior da criatura humana, instintiva, ainda que revela o atraso que a gente ainda traz na gente. Então, meus amigos, quando a gente lê esses 2 primeiros parágrafos da mensagem do Espírito Protetor, nós nos lembramos muito da obra que nós estamos estudando, o livro Paulo Estevam,
que as reações que Saulo de Tarso, ainda o doutor da lei, ou o aspirante ao doutor da lei, o rabi, o fariseu judeu, as posturas dele diante de Estevão, tanto quando ele visita Estevão na casa do caminho e não compreende a lógica do Evangelho, as palavras de Estevão que refletiam o pensamento de Jesus, acreditando ser ali uma afronta à tradição judia, uma afronta aos pensamentos, à herança de Moisés e dos profetas, ao ponto de exigir de Estevão que ele discutisse consigo, ao que Estevão se recusa e ainda fala com ele que os cristãos devem fugir das discussões estéreis, sem proveito, e que só iriam causar o quê? Antagonismo, inimizades, diferenças. Também nesse mesmo livro, nós nos lembramos depois, quando Estevão comparece até o Sinédrio, e lá Saulo, novamente contrariado, só que agora num ambiente mais favorável, né, onde haviam ali vários fariseus, ao contrário da casa do caminho, onde ele era o visitante, num ambiente até então hostil para ele, e que depois se converteria na casa que o acolheria, conforme nós vamos ver no nosso estudo. Mas ele ali, diante de Estevão, após o pregador colocar claro para os fariseus os enganos do farisaísmo, os enganos da tradição dos judeus, em esperarem um Messias rico, poderoso, falando que o Messias já tinha vindo, conforme as profecias anunciaram, ou seja, foi incompreendido, foi sacrificado pelos homens, tal como os profetas diziam que aconteceria com ele. A gente ainda vê a atitude de Saulo ao fim daquele julgamento, discordando dele e, instado pela raiva, pela cólera, chega a partir para cima dele ao lhe dizer nem mais uma palavra, e lhe cai de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Saulo esmurrava sem compaixão. E ao final ainda virou para ele, né? Não reages, covarde. Sua escola também é da indignidade? E a resposta de Estevão naquela oportunidade: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Então, a gente observa que a cólera, a raiva, faz com que a gente tome atitudes, faz com que a gente tenha iniciativas extremamente infelizes. Quantas e quantas ocasiões que, quando a gente, infelizmente, se deixa levar por esse impulso infeliz, quantos prejuízos, quantas mágoas são provocadas, quantos problemas são criados ao invés de resolver alguma coisa. E isso quando não tem consequências maiores, tanto numa atitude extrema ou a soma dessas irritações, o efeito que isso produz na nossa vida, nas pessoas que vivem com a gente e mesmo na nossa saúde física, conforme nós vamos ver. Continuando no Evangelho, na mensagem do nosso estudo, nos diz ainda o Espírito Benfeitor o seguinte: em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, nesses instantes de raiva e de irritação, conforme bem reflete e coloca aqui para a gente o nosso amigo benfeitor espiritual, se nesses momentos pudéssemos nós nos observarmos, ou seja, se no momento de raiva, de irritação, se a gente pudesse ser gravado
depois assistir aquilo, tal como a gente assiste um vídeo, um estudo, né? Ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Ou seja, quantas atitudes que depois podem nos envergonhar, provocar em nós grande arrependimento, provocar danos naqueles muitas vezes a quem a gente mais ama e que está à nossa volta. Nessa parte, meus amigos, nós vamos agora ilustrar com uma história de Hilário Silva intitulada Cólera, que está no livro Almas em Desfile. E aqui Hilário Silva conta assim para a gente, ó. Antônio Sobreira, a caminho da garagem onde mantinha pequena frota de caminhões, foi ver a mãezinha doente, que lhe pediu logo após rápidos instantes de conversa. Então ele estava indo, né, em direção à garagem, onde ele tinha ali alguns caminhões, era a atividade dele, era o trabalho, o serviço dele, e no caminho passou para fazer uma visita breve para a mãe dele. E ela dizia: meu filho, tenha cuidado contra a irritação. Em nossa reunião espírita de ontem à noite, nosso velho amigo Silvério Barcas, que desencarnou num ato de imprudência, conclamou a todos trabalhassem contra a cólera. E você tem ficado muito nervoso. Então a mãe, né, coisa própria de uma mãe amorosa, chamou, o aconselhou: olha, você está ficando nervoso demais. Direto eu tenho ouvido falar, eu tenho percebido o seu estado de nervo, a sua impaciência. Você se tranquilize, tenha mais calma. Nós fomos advertidos ontem contra as consequências da cólera. E eu acredito que eu escutei, que eu acompanhei esse estudo e essa mensagem, e que ela tem uma finalidade especial para você. Era o que a mãe dizia para ele. Não se aflija, mãe, respondeu sorrindo. Ah, mãe, não preocupa não, esquenta não, né? Foi o que ele disse. Entretanto, mal deu alguns passos na rua, foi procurado por um motorista, que lhe disse. Então ele saiu da casa da mãe, despediu dela, e logo após veio um motorista afobado, correndo, suando, né, dizendo para ele o seguinte: seu Antônio, venha depressa. O Avelino, seu irmão, atropelou seu filho. Indignado, Antônio Sobreira entrou no veículo, como uma fera, e daí a minutos estava de novo à frente de casa. Então ele pegou, voltou, foi para casa, né? Para onde tinha ocorrido aquele problema. Aglomerava-se o povo em torno de larga mancha de sangue. Então tinha uma mancha no asfalto e ali aquele tanto de gente ali em volta. Avelino, seu irmão, dirigiu-se para ele e o rogou transtornado. Então ele, extremamente abatido com aquilo, ele que estava ali conduzindo o veículo, muito né, sentindo-se ali triste, incomodado com aquela situação, certamente, transtornado, como o texto fala, disse: ô Antônio, perdoe-me. Vinha passando em marcha regular, ou seja, eu estava andando normalmente, sem correr nem nada. Quando o Antoninho atravessou, foi questão de segundo. E de fato, né? Isso é próprio de criança. A gente tem até que tomar muito cuidado. Se a gente às vezes está dirigindo numa rua que tem ali criança brincando, reduz o carro, porque de uma hora para outra, às vezes, uma bola atravessa, a criança nem olha e vai atravessando a rua, é um perigo. Onde está meu filho? Gritou Antônio Sobreira. Então ele, nervoso, perguntou pelo filho. Uma senhora então informou que o menino acidentado foi conduzido no colo da mãe para o hospital, junto de 2 médicos que tinham passado ali momentos antes. E ele então, recebendo as informações, voltou para o irmão e falou: você vai me pagar tudo, falou Sobreira aos berros para o irmão. Então ele disse isso em gritos, né? Arranjei o caminhão para você, a fim de matar a fome da sua família, e você mata meu filho? Mas hoje você vai me pagar. E sem ouvir mais nada, avançou para o pobre motorista, aos murros, deixando-o no chão com várias feridas e escoriações. Então não escutou mais nada, partiu para cima do irmão, lhe batendo ali, né, de forma
todo nervoso, inquieto, sem escutar nada, sem apurar nada, numa atitude infeliz de raiva. Em seguida, cego de fúria, toma o automóvel, mas atingindo o hospital, encontra na portaria a esposa sorridente com o menino feliz do lado dela. Graças a Deus, falou ela ao esposo, não aconteceu nada. Antoninho não teve nenhum arranhão. Mas não é possível, dizia ele, né? E o sangue no asfalto? Perguntou Sobreira, espantado. Somente então foi informado pela esposa que o sangue pertencia a um cachorro, o Totó, que acompanhava o menino e que os médicos que haviam atendido de passagem eram 2 veterinários. Naquela hora, Sobreira, recordando as palavras de sua mãe, não pôde conter as lágrimas de arrependimento e de vergonha. Olha o que ele fez com o irmão dele. Além de o ferir e de o humilhar com as palavras, também o fez ao bater-lhe, ao lhe esmurrar de forma covarde, num julgamento sumário de culpa. Por quê, meus amigos? Porque ficou nervoso. Perdeu a paciência, né? Perdeu ali os limites da ponderação e da brandura que devia ter. Mesmo que ali houvesse acontecido um acidente com o filho, que absolutamente não seria da intenção do irmão, né? Uma reação daquela jamais se justificaria. E aí vocês imaginem o sentimento de vergonha, o arrependimento. É o que o benfeitor nos falou, né? Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Continuando a nossa mensagem do Evangelho, já caminhando aqui para a conclusão, nos fala o benfeitor, o Espírito Protetor, o seguinte: se ponderasse que a cólera, a raiva, a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torne infelizes todos os que o cercam. Então, às vezes, quando a pessoa tem o hábito de ficar nervoso, às vezes por pequenas coisas, perder a paciência, xingar, ofender, gritar, a família normalmente é a que mais sofre com isso, os mais próximos. Depois, às vezes, os subordinados, né? Aquelas pessoas que são ligadas a ele. Enfim, ele forma um círculo de ofensas e de infelicidade à sua volta. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? E são os riscos a que a pessoa se submete. Não é à toa que, certa feita, o Chico foi aconselhado pela própria mãe dele a usar a água da paz. Ele então procurou aquele remédio como se fosse um remédio, né? Um nome comercial de remédio nas farmácias, não achou. A mãe dele então explicou o seguinte: não, Chico, pode ser qualquer água que você tem em casa. E é o seguinte: quando alguém te ofender, te injuriar, te provocar, você pega a água limpa e põe na boca. Você não engula e nem a jogue fora. E fique com ela na boca enquanto estiver com vontade de responder. Depois que a irritação, que o nervosismo passar, aí sim você joga a água fora, não engole não. E dessa forma você vai evitar, você vai ter um remédio eficaz para muitos problemas da sua vida. Então, quando a gente ainda não aprende a usar desse mecanismo, muitas vezes esses acessos de raiva e de fúria ou provocam uma situação extrema. Por exemplo, a pessoa fica nervosa aí no trânsito, entra numa discussão, o outro está armado, naquilo ali, numa discussão, às vezes tem uma morte fútil por um motivo banal, né?
Outras vezes, numa discussão em família, a pessoa não pondera, briga ali com o irmão, com o conhecido, com o familiar, e numa briga, um empurrão, o sujeito cai da escada ou bate a cabeça no chão ao cair, também um desencarne ali numa atitude extrema, né? num acesso de fúria. Agora, se essas situações extremas não nos acontecem na vida, um instante de fúria e uma consequência severa, e as pequenas irritações do dia a dia? Quais são as consequências dela? E elas também se fazem sentir na nossa vida. Nesse sentido, nós temos uma página que vez ou outra é lida, estudada na nossa casa, que é a lição de Belarmino Bicas, e que é uma lição significativa para nós, de Irmão X, está no livro Cartas e Crônicas. Nós vamos aqui lê-la, já caminhando aqui para a conclusão da nossa participação. Depois de festa beneficente, em que nos servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me de lado e falou decidido. Então, Irmão X, com um conhecido seu, já no mundo espiritual, Belarmino Bicas, ele o chamou de lado e lhe falou o seguinte: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, gostaria de te pedir um favor. E Belarmino, então, prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de lhe confiar um assunto. Pois não, disse Irmão X. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita, ou seja, ele tornou-se espírita aos 38, 20 anos depois ele desencarnou aos 58. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38, e como sempre fora irascível por temperamento, de temperamento explosivo, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina uma relação diária de todas as minhas exasperações. Todas as vezes que ele ficava nervoso, ele anotava num diário, apontando-lhe as causas para estudos posteriores. Então vejam que ele começou a colocar num diário. Se ele ficava nervoso, ele colocava aquilo num diário, já espírita, para que ele então tentasse ali fazer a reforma íntima, se controlar e mudar aquela característica da conduta, do temperamento dele. Os meus desajustes, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos adquiridos, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar minhas desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Então, ele que tinha programado uma encarnação, uma vida de 80 anos, voltou aos 58. Por quê? Devido às irritações, ele subtraiu 22 anos da vida dele, consumindo as energias do corpo físico. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus, ou seja, com pequenas coisas, que aproveitem a vida, os instantes de convívio com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, sem se irritar por bagatela, por coisa pouca, por bobagens. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furta a satisfação de transcrever. Então agora vem a relação. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas,
de 1936 a 1956. 1811, em razão de contrariedades em família. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, por altercações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11, por descontentamentos com os netos. Então, os netinhos foram os que menos deixaram ele nervoso, né? 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca importância. 614, por mal-entendidos com vizinhos. 315, por ressentimentos com amigos íntimos. 1089, por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615, por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Então, né, ia cortar o cabelo, ficava nervoso, ia medir uma roupa também. 777, por desacordo com motoristas e passageiros desconhecidos, em viagens de ônibus, automóveis, bondes e lotações. 419, por desavenças com leiteiros e padeiros. 820, por malquistar-se com garçons em restaurantes ou cafés. 211, por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones. 901, por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815, por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217, por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Então, até mesmo entre os companheiros espíritas, ele também perdeu paciência 217 vezes. 901, por engano ou inquietação, diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. Ou seja, ficou nervoso por antecipação de coisas que nem chegaram a acontecer. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso Bicas. 16.386 de sabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. Ou seja, se a gente fizer a conta aqui, dá uma média de pelo menos 2 irritações por dia. E isso nos 20 anos mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo, já depois de tornar-se espírita. Fora o que ele havia se irritado até os 38 anos de idade, né? Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de um espírito loroteiro. Então é isso, meus amigos. Conforme conclui aqui para a gente o Espírito Protetor, a gente conclui a leitura e a nossa participação de hoje. Em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede, ou seja, tem gente de grandes qualidades, mas que fica nervoso à toa. Às vezes é caridoso, muitas vezes é uma pessoa alegre, mas perde muita paciência, fica muito nervoso. Mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs.
Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Agradeço, meus amigos, pela atenção e peço a Deus que ampare e abençoe a todos vocês, a todos nós, nos trazendo um amparo, assistência, a proteção que a gente precisa. Fiquem com Deus, até a próxima. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.